Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões judiciais que causam polêmica, estão os advogados Adriano Soares da Costa e Fabiana Barroso e o Procurador de Justiça e professor Marcelo Rocha Monteiro. E hoje a gente vai falar sobre legislação eleitoral e, mais especificamente, sobre as denúncias que têm aparecido no TSE. Já já eu cumprimento os nossos convidados, porque em meio a essa semana decisiva na história do Brasil, nós reforçamos no Fora dos Autos que domingo será o seu dia de escolher o que você quer para o nosso futuro. Independentemente de quem for eleito, na Gazeta do Povo, vamos fazer a nossa parte para que você continue a poder usar a sua voz e representar o seu desejo pela liberdade de expressão. Nós, inclusive, fomos vítimas de tentativas de censura nas últimas semanas e, por isso, precisamos do seu apoio. Assinando a Gazeta do Povo agora, pelo link aqui da descrição do vídeo, você acompanha a reta final das eleições por apenas 99 centavos ao mês nos primeiros 2 meses. É informação de sobra e o melhor time de colunistas do Brasil por um preço mais do que especial. Agora vamos para o nosso debate. O segundo turno das eleições estão aí. Essa semana a gente viu uma denúncia da campanha do presidente e candidato Jair Bolsonaro de que inserções de propaganda eleitoral não foram ao ar em algumas rádios. O Adriano já esteve aqui com a gente na semana passada, vou começar por ele então. Bem-vindo de volta, Adriano, me conta. Como que funciona a legislação eleitoral especificamente nesse momento? Quer dizer, a gente sabe que a propaganda só tem mais um dia, mas de qualquer forma, como que essas rádios e emissoras de TV recebem esse material? Como que se dá a fiscalização do que vai ao ar, o que não vai ao ar, por exemplo? Tudo bem a todos? Boa noite, Biana, Sana, Marcelo. Veja, o ponto é o seguinte: a propaganda eleitoral, no primeiro turno, ela é feita com base na proporcionalidade dos representantes na Câmara dos Deputados. Então, a representação parlamentar, no início da legislatura, ela é fundamental para contabilizar o tempo que se tem de propaganda eleitoral. No segundo turno muda, deixa de ser proporcionalidade e vai ser igualdade de tempo e de quantidade de inserção. Pela razão simples de que o segundo turno vai conjugar justamente o momento em que você une forças, correntes que foram derrotadas no primeiro turno, e com isso você dá aos candidatos que vão disputar o segundo turno ao mesmo tempo. É assim que funciona. A eleição presidencial, você tem um pool de emissoras, o TSE coordena esse pool, os partidos, coligações e federações tratam junto com o TSE, o Ministério Público Eleitoral, com esse pool para definição dos planos de mídias, conforme o tempo das inserções que vão ser veiculados, porque você pode ter inserção, por exemplo, de 30 segundos, que você pode fazer bloco de 60, enfim. Então, essa definição é feita pelos partidos, isso é apresentado em plano de mídia, e as mídias são entregues ao Tribunal Superior Eleitoral na eleição presidencial, e as TVs, esse pool, as rádios e TVs, esse pool, no caso das rádios em específico, baixa essas mídias e veicula, de acordo com o plano que foi definido e ajustado. Então, é assim que basicamente funciona. O papel de fiscalização da eleição como um todo é um papel do Tribunal Superior Eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral tem o poder de polícia. Eu queria deixar bem claro uma coisa. A Justiça Eleitoral, ela tem duas atribuições bem claras e distintas. Tem a função de administradora do processo eleitoral e a função de julgadora do exercício da jurisdição. Então, são duas atividades que, feitos embora pelo mesmo órgão, são distintas. Ela, como administradora da eleição, Justiça Eleitoral, ela é responsável pela definição das sessões eleitorais, pela definição eleitorais, pela organização da questão das urnas eletrônicas, pela questão
do acompanhamento e fiscalização e pelo exercício do poder de polícia, inclusive de ofício. Então, esse é um papel para bem ordenar. E, para isso, a Justiça Eleitoral, inclusive, possui um orçamento próprio, um orçamento bem estruturado, que lhe dão essa condição. Por outro lado, ela tem também a função de ser julgadora. Julgadora, inclusive, de questões relativas à parte administrativa em que ela pratica. Então, essa de fato, é uma ambiguidade problemática, porque ela administra. Se há um erro de atos administrativos, ou de falhas, ou de irregularidades, enfim, é ela própria quem vai julgar. E isso gera, de fato, uma confusão problemática. E a experiência tem mostrado isso. Nesse caso em particular, desse ano, essa questão das inserções, fica muito nítido a confusão que foi feita pelo Tribunal Superior Eleitoral na hora do julgamento. Quando a gente for tratar mais propriamente do que está acontecendo, das denúncias e até das decisões envolvidas, mas a gente observa o seguinte: primeira reação do Tribunal Superior Eleitoral foi como a dizer: eu não tenho nada a ver com isso, isso é problema dos partidos que deveriam fiscalizar. E isso não é, isso é uma meia-verdade. Na verdade, a fiscalização compete, sim, a todos os partidos e federação, porque estão lidando com interesses próprios, de verem aquilo que foi acertado, aquilo que está no plano de mídia, aquilo que é obrigação das concessões públicas de rádio e televisão, cumprirem o que foi definido e o que está na lei. Então, cada um, de fato, fiscaliza o exercício do seu próprio direito. Nada obstante, a Justiça Eleitoral não é um sujeito passivo nisso. Ela tem, sim, uma dupla atuação. De um lado, ela já deveria, inclusive, estar mais organizada, no sentido de ter esses acompanhamentos do cumprimento da mídia. Eu acho muito estranho que, em 2022, nós não tenhamos esse acompanhamento, que existem trabalhos e serviços para isso, que a própria Justiça Eleitoral, na eleição presidencial, pode fazer. Eu quero só dizer o seguinte: a única eleição que o Tribunal Superior Eleitoral acompanha como administrador direto é a eleição presidencial. A eleição de governador, senador, deputado estadual e federal é feita pelos tribunais regionais eleitorais. E as eleições municipais pelos juízes eleitorais. Então, a única eleição de que o Tribunal Superior se ocupa diretamente com todas essas atribuições é a eleição presidencial, justamente a mais importante. E me parece, então, estranho dizer assim: nós não temos o acompanhamento disso. Então, como é que você não acompanha, por exemplo, hoje, que existem vários mecanismos, inclusive com inteligência artificial e tudo mais, para que você acompanhe o cumprimento daqueles planos de mídia que vão garantir o equilíbrio da eleição e a lisura? Então, esse é um ponto que a Justiça Eleitoral, que o tempo todo falou em transparência, falou que iria ter uma atuação mais incisiva, e no único momento, e justamente o crucial, em que ela é chamada a dar respostas, ela, de certa forma, na fala de ontem, tanto do presidente, sobretudo do ministro Lewandowski, mas de nota oficial, a dizer: olha, isso não é problema meu. Não, não é verdade. Isso é problema da Justiça Eleitoral também. E dos partidos na fiscalização do exercício daquele seu direito. Então, por essa razão, a Justiça Eleitoral, na função administrativa que tem, não pode se ausentar da responsabilidade de garantir a isonomia do pleito. Por quê? Porque o bem da vida que a Justiça Eleitoral tutela, tanto como administrador do processo eleitoral, como julgador, é justamente a igualdade da disputa para a proteção do eleitor, que deve, através da paridade de armas, das regras definidas, ter acesso às informações por igual para exercer livremente o exercício do voto e, antes do exercício do voto, a própria decisão em quem votar. Se há uma quebra de equilíbrio, como é que a Justiça Eleitoral poderá dizer: eu não tenho nada a ver com isso? Não pode. Tem tudo a ver com isso. Eu ia deixar para mais tarde a próxima pergunta, mas vou começar agora já e trazer o nosso convidado estreante aqui, então, Marcelo Rocha Monteiro. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito bem-vindo, Marcelo.
Vou te perguntar, então, né, a sua opinião sobre a Justiça Eleitoral, já que o Adriano explicou tão bem para a gente como que funciona esse processo da campanha eleitoral, mas porque você tem uma opinião, até que a Justiça Eleitoral não está fazendo papel, porque não deveria nem estar fazendo esse papel, né? Bem-vindo. Obrigado, uma alegria estar aqui participando com vocês desse debate, obrigado pelo convite. E eu acho que o que o doutor Adriano acabou de dizer é exatamente a questão que me causa estranheza, que me causa perplexidade, né? Essa dupla atuação da Justiça Eleitoral, né, que exerce função administrativa, porque ela organiza o pleito, organiza uma série de questões relativas ao pleito, inclusive a questão da propaganda eleitoral, e ela também exerce a função jurisdicional, a função de julgar questões relativas a um pleito que ela própria organizou, né? Então, imagina o seguinte, no ano 2000, os Estados Unidos tiveram a eleição presidencial, concorreu George Bush, pelo Partido Republicano, e Al Gore, pelo Partido Democrata. Ao final das eleições, o resultado indicava a vitória do candidato republicano e o Partido Democrata ingressou na Justiça questionando, né, o resultado, questionando a apuração, questionando a contagem de votos, né? E essa questão terminou no Supremo, né, na Suprema Corte Americana, né, que decidiu que a alegação era improcedente e manteve a vitória do candidato republicano. Ora, a Suprema Corte Americana não organizou eleição nenhuma, né? Não organizou locais de votação, não fez apuração de votos, né? Não tinha absolutamente nenhum envolvimento nesse processo, né, do qual o Partido Republicano, o Partido Democrata reclamava, né? Então, ela pôde julgar com absoluta isenção. Então, você imagina se o Partido Democrata vai à Suprema Corte Americana reclamar de uma contagem de votos feita pela própria Suprema Corte. Você perde aí a questão mais elementar do devido processo legal, que é a isenção do juiz, né? Que é a neutralidade do julgador. Quer dizer, o juiz vai estar decidindo sobre a sua própria conduta como administrador da eleição. Uma das chapas vai ao juiz e diz, olha, você administrou mal, você errou, né, na contagem dos votos, você errou na distribuição da propaganda eleitoral, você se omitiu nesse aspecto ou no outro. Quem vai decidir isso? Esse mesmo juiz, essa mesma justiça, né, que obviamente vai tender a dizer, eu não tenho nada a ver com isso, eu não fiz nada errado, né, esse problema não é meu. Então, é evidente, né, e repito, isso é a base do devido processo legal, que aquele que julga qualquer questão não pode ter nenhum interesse, né, no julgamento da questão num sentido ou no outro, né? Evidentemente que se a questão que está sendo impugnada tem a ver com a atuação do próprio juiz, ele tem interesse em que seja decidido que ele não fez nada errado, né? E é ele mesmo que vai proferir essa decisão. No Brasil, né? Você vai perguntar para a Justiça Eleitoral, por favor, eu quero que vocês decidam aqui nos autos do processo se vocês erraram ou se vocês acertaram, né? Qual é a decisão mais provável? É dizer, nós não erramos nada, nós fizemos tudo certinho. Então, é por isso que eu entendo que não deve haver justiça eleitoral no Brasil, como não há nos Estados Unidos, como não há no Reino Unido, como não há na França, como não há na Alemanha. A organização das eleições, a administração do pleito, né, e de tudo que o antecede e o sucede, como a apuração, deve ficar por conta de um órgão independente, né, mas que não seja do Poder Judiciário. Se um dos candidatos alegar que esse órgão falhou em algum aspecto, ele deve levar essa questão à justiça comum, né? E essa justiça, que não participou em nada da organização das eleições, terá isenção, imparcialidade e desinteresse para proferir uma decisão justa. Tá certo. Vou chamar, então, a Fabiana, que já está aqui acostumada, né, Fábio, com os nossos debates, para contar, então, qual que é a opinião dela sobre isso, sobre essa atuação da Justiça Eleitoral. Claro que a gente
tem falado nos últimos programas, aliás, desde o primeiro programa, né, sobre o teor das decisões, e a gente sempre fala daquelas decisões que tendem mais para um lado do que para o outro. Mas como é que você vê a atuação da Justiça Eleitoral como um todo, Fábio? Olha, eu tenho a mesma opinião do Marcelo, né? Eu acho que realmente, primeiro que custa super caro, se eu não me engano, gira em torno de 2 bilhões, é algo assim surreal para a realidade brasileira. É uma estrutura absurda, são vários artigos dentro da Constituição Federal, e aí você tem uma juntada, né? Você tem Código Eleitoral, você tem um monte de resolução. Tudo isso já é complicado bastante e não simplifica a vida do eleitor, dificulta bastante. Tanto que nesse ocorrido, quando o Tribunal Superior Eleitoral soltou uma nota, e eu fui ler essa nota, era uma das infinitas resoluções que se tratava ali das eleições municipais de 2020, que falava de propaganda eleitoral, que também falava bastante sobre conteúdo da internet, né, porque eles ficaram muito preocupados já desde 2020 com o que era veiculado pela internet, e ali você tem o poder de polícia, tá lá escrito. Então, eles publicaram uma nota que eu acho que nem mesmo eles leram. Olha a confusão, porque ali diz, sim, que o TSE tem a competência, tem a obrigação, tem o poder de polícia de fiscalizar. Então, é julgador, mas é fiscalizador. É a própria resolução que eles colocaram como nota para se defender que não, eles não têm o objetivo de fiscalizar, o que é um grande absurdo. Se você tem esse pool aí de mídias, né, e você coloca a mídia ali, e é uma sala dentro do TSE, e nós tivemos o funcionário, né? Essa é a grande questão que acaba expondo como é falha a justiça eleitoral. Se você tem um funcionário que cuida dessa área, é exonerado, nossa, que grande coincidência. E aí, a primeiro momento, o próprio tribunal se manifesta, né, dizendo uma coisa, depois corrige e diz ali que ele era um funcionário problemático. O interessante é que ele veio do TRE, né, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, e estava no cargo de confiança na presidência do TSE. E aí, repentinamente, concomitantemente com essa denúncia, se diz aí, até por motivos, né, isso é meio bizarro falar que por motivos eleitorais, que ele também teria, né, predileção eleitoral, ele estaria fazendo o que ele fez. Só que a verdade, a gente tem que ficar preso aos autos, o que diz ali, ele fez uma denúncia na Polícia Federal, ficou 4 horas depondo, e nessas 4 horas ele disse, inclusive, que teve que sair escoltado do tribunal. E a gente está vivendo esses tempos difíceis, porque eu já achei bastante estranha a primeira decisão do ministro Alexandre de Moraes, que entendeu, né, que tinha que apresentar aquelas provas em 24 horas. Ele não conseguiu compreender que aquilo era um demonstrativo. Ele poderia até pedir, mas não jamais ameaçar, como acabou fazendo, né, de processar as partes que estavam denunciando algo grave, não é para a campanha do Bolsonaro, algo grave para a eleição presidencial e para os eleitores, como disse aqui, explicou o doutor Adriano, o bem tutelado aqui, na verdade, são os eleitores. Então, é para isso que serve a justiça eleitoral. Então, a gente vê essa juntada de decisões, um excesso de tirania mesmo, não tenho nem pudor algum de falar, porque eu acho um absurdo você colocar ainda, né, as pessoas que denunciaram, as empresas, desqualificar as empresas, etc., de auditoria, de checking, e colocar ainda tudo isso naquele inquérito que a gente já fez bastante crítica, que ninguém sabe como é que ocorre isso, e essas ameaças, né? E a desqualificação de algo muito grave. Na dúvida, com proteção ao eleitor, isso deveria ser levado a sério, isso deveria ser presumido como verdade, porque isso não tumultua as eleições. Eleições tumultuadas são eleições não transparentes, são eleições que não têm isonomia entre as partes, e essa disparidade de armas está muito clara. Vou pedir, então, para o Adriano explicar para a gente justamente sobre essa questão dessa denúncia em específico, Adriano. Quer dizer, a gente teve a campanha do presidente Jair Bolsonaro alegando que diversas inserções deixaram de ser feitas. E a gente já discutiu aqui o papel do TSE de fiscalizar ou não. Mas e de como que funciona nessa hora? O partido faz a denúncia e o TSE analisa se ela é verídica ou não?
Ô, Rossana, eu vou deixar, inclusive, um gancho no final para o Marcelo, do que a Fabiana falou, como criminalista. Veja, o Supremo Tribunal Federal, eu vou começar pelo fim e deixar isso depois que o Marcelo tratará melhor do que eu. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que os crimes conexos aos crimes eleitorais vêm por arrastamento para a competência da Justiça Eleitoral. Isso, inclusive, na Lava Jato, foi consolidado pelo Supremo Tribunal esse entendimento. Então, todos os crimes que tenham algum delito eleitoral conexo, todos passam para a competência da Justiça Eleitoral. Ora, nesse caso, eu vou começar pelo fim para dizer o seguinte: causou uma espécie, me parece até um aspecto quase que de ameaça mesmo, de concretizar aquilo que teve no primeiro despacho, quando, a partir de uma representação, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral decide, pela inépcia da peça e pela apuração criminal. Mas, veja, estaríamos diante de um crime eleitoral, vamos lá que fosse, em tese. Ora, então, qual é o órgão competente para apurar? O próprio Tribunal Superior Eleitoral, a própria Justiça Eleitoral. No entanto, motu próprio, ele encaminha para quem apurar? Ele próprio, no Supremo Tribunal Federal, naquele inquérito do fim do mundo, ou na inquérito do fake news, ou o nome que se dê, que não tem garantia processual nenhuma, e que ele é o protagonista único do processo. Então, já começa por aí algo que, em momento crítico eleitoral, tem uma decisão desse tipo, que viola a própria jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que viola a competência em matéria criminal eleitoral, e que dá um sinete muito ruim de um personalismo e de um dirigismo de uma eventual apuração. Algo extremamente, para dizer o mínimo, preocupante e estranho. Agora, voltando ao aspecto próprio, veja, a partir do momento, a resolução e a própria legislação que trata da matéria, essa resolução, inclusive, ela foi feita originalmente para a eleição municipal, com base na lei, e foi reproduzida para a eleição presidencial. Na eleição municipal, que é mais direta, como é que funciona? A mídia ela é entregue pelo partido, de acordo com o plano de mídia negociado, diretamente para as emissoras e para a radiodifusora. Não é o caso na eleição presidencial. Na eleição presidencial, o pool se coloca no Tribunal Superior Eleitoral e é feito o encaminhamento, baixado pelas emissoras, essas mídias. Os partidos não entregam diretamente. Então, esse é um ponto importante. O segundo aspecto é o seguinte: veja, se há uma irregularidade numa eleição municipal, em que as partes, os candidatos, estão ali rente, próximo aos fatos que acontecem, às emissoras de rádio, então você vai ao juiz eleitoral e reclama e pede, porque você tem um acompanhamento mais fácil. Numa eleição nacional, os partidos devem ter, mas veja, pela própria complexidade do volume de rádio, da extensão territorial, esse mecanismo ele é mais lento, ele é mais complexo. E, portanto, você não tem como, na resolução, se coloca o seguinte, que você diretamente pede à rádio que corrija. Então, isso seria, do ponto de vista material, numa eleição presidencial, impossível de você ter a garantia da execução do plano de mídia. Porque você teria que, a cada descumprimento, ir a cada uma das rádios, primeiro ter o levantamento, depois ir a cada uma das rádios solicitar, e depois fiscalizar novamente se foi atendido. Ou seja, isso é materialmente impraticável. Essa resolução, então, nesse particular, não funciona. E foi isso que aconteceu. Quando se detectou que se fez uma auditoria por meio de inteligência artificial, por meio de software, que é assim que as mídias hoje trabalham, isso não se faz manualmente, isso não se faz, o nome auditoria que se dá não é propriamente auditoria, é um levantamento, porque não tem como você se audita depois, em juízo, se for necessário, compaginando, comparando o que está no que foi levantado. Olha como é simples. Eu estou dizendo o seguinte, que a rádio tal, no dia tal, não veiculou. A rádio tal, bastaria o TSE pedir a rádio tal, comparativamente,
nesses casos que foram apontados, a programação e fazer a análise. Pronto, a programação está lá arquivada. Então, você pega a programação, faz a análise, podia fazer até por amostragem. E aí dizer, ó, o que vocês estão alegando aqui não bate com a realidade empírica. Razão pela qual eu não vou dar liminar nenhuma, eu vou mandar instruir e não vou conceder liminar. Porque, veja, o primeiro aspecto aqui era para que essa tutela jurídica solicitada tenha alguma efetividade, precisaria ser concedida em termos de liminar para que fosse equiparada à veiculação. Tá certo? Então, você faria uma análise preliminar e iria, então, fazendo os ajustes. Estranhamente, o que é que acontece? Em primeiro lugar, faltou provas. Só veio muito bem. No dia, deu 24 horas. No dia seguinte, a campanha presidencial apresenta uma série de provas com desenvolvimento de software, com relatórios, com indicativo, nome das rádios, enfim. Então, era neste momento, se houvesse alguma dúvida, que se poderia fazer esse levantamento por amostragem, que era o que eu imaginava que iria acontecer, tá certo? E até dentro do próprio exercício de poder de polícia, se poderia fazer até de ofício. Se fez isso para aprender o WhatsApp de empresário, por que não se faz isso pedindo a rádio? Então, e aí o que é que acontece? Apresentadas essas provas, aí você poderia dizer, olha, mas como legalmente ou na resolução isso é disciplinado? Está aqui no próprio artigo 80, parágrafo 3º da resolução. Constatada a hipótese prevista no parágrafo anterior, que é esse problema das inserções, que divulgação de propaganda eleitoral de apenas um ou alguns partidos, uma ou algumas federações da coligação, a Justiça Eleitoral poderá determinar a exibição da propaganda eleitoral dos partidos da federação ou coligação preterido. Foi isso que foi pleiteado. Aqui não se entrou com ação de investigação judicial por abuso de poder econômico, político, corrupção, fraude, o que fosse. Aqui se entrou dizendo o seguinte, olha, eu fui preterido, está aqui a demonstração que eu tenho, que eu fui preterido. E eu estou pedindo o quê? Na paridade de armas, que no programa normal da emissora, ou posterior reservado à propaganda, o meu direito, previsto no plano de mídia, e que eu fui preterido, seja exercido. É o básico. Ora, se eu, relator, ministro Alexandre de Moraes, tinha dúvida, não, veio aqui, vieram esses elementos, eles são insuficientes. Mas tem um indicativo da rádio, como ele próprio disse no primeiro despacho. Essa é uma informação grave. Eu, que estou querendo zelar pela eleição, pela igualdade e pela proteção do eleitor, rádio tal, tal e tal, que estão aqui citadas, mande a programação, eu faço o exame, bato e confirmo. Se não está, claramente a petição vem falha, pelo menos em relação àquela amostragem. Eu nego a liminar, abro para outra parte se defender e o processo segue, podendo, inclusive, se transformar, por interesse do Ministério Público ou da própria coligação prejudicada, em uma ação de investigação, outra. Mas eu quero dizer o que me estranha, primeiro, é a inépcia de uma petição que não é inepta, porque atende o artigo 80, parágrafo 3º. Segundo, se dizer que não está diante de uma auditoria. Não, não está diante de uma auditoria, até porque não se faz auditoria deste molde. A auditoria aqui é judicial, a partir dos elementos de prova que vieram. Quais foram os elementos de prova? Foi um estudo feito com inteligência artificial de software por uma empresa que trabalha neste setor, na área comercial, e é o único através de streaming, de online, que é feito pelas rádios, porque todas essas rádios, inclusive, estão hoje no site, Brasil Rádio, enfim, os seus sinais são divulgados via internet, transcendem a localidade, e isso pode ser captado. Então, se houver alguma falha, algum elemento, nesse momento podia ter sido visto. E aí o ministro Alexandre de Moraes faz dois movimentos. Primeiro, sozinho, indefere, considerando inepto, dizendo que aquilo não é uma auditoria, nunca foi uma auditoria. Aquilo tem
elemento probatório de um estudo baseado em software, como eu disse, inteligência artificial. Segundo, e com todos os elementos de rádio, tempo e o que for. E o segundo movimento, criminaliza a conduta, mandando para o inquérito fim do mundo no Supremo, que não é competente, porque se há crime eleitoral, como eu disse, a competência é dizer, distribua-se os autos para apuração. Mas veja, nessa decisão, claro, vai caber recurso, e essa matéria tem que ir a pleno, tá certo? Mas o ponto fundamental aqui é o seguinte: este tempo, na prática, já lesou o direito da candidatura. Por quê? Porque a propaganda eleitoral se encerra amanhã. Vocês poderiam me perguntar, mas vem cá, se encerra amanhã, se houvesse uma decisão hoje, como é que fica? Como é que fica? Nesses casos, o candidato que teve a sua propaganda subtraída tem direito a entrar na quinta, na sexta, no sábado, inclusive no domingo, até o cumprimento de todo o tempo que ele tem direito. Então, esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto. É que, na verdade, você teria um candidato com propaganda na quinta, na sexta, no sábado, restituindo o tempo. E isso está sendo negado se o seu direito realmente existir. Por quê? Porque não se fez sequer um levantamento básico por amostragem. Então, essa é que me parece é o perecimento do direito. A linguagem é jurídica, Fabiana e Marcelo, mas aqui nós estamos diante de um perecimento de um direito por inércia, em um despacho que foi dado, que negou a parte, inclusive ter o básico da sua pretensão conhecida. Quem é o grande prejudicado? É o partido, é o candidato, mas é também o povo, é o eleitor. Vou pedir para a Fabiana comentar, porque a gente também sempre falava aqui nos programas, né, Fabiana, sobre a velocidade das decisões nessa época eleitoral. Quer dizer, se a gente estivesse falando de um processo correndo na esfera natural ou em outras esferas, na verdade, não teria essa pressa toda. E me parece que agora a gente tem pouquíssimo tempo para essa decisão, mas também pouquíssimo interesse em fazer isso caminhar, né? Tá sem áudio, Fábio. Total, a gente sabe que não existe algum interesse mesmo, a gente sabe que precisaria, o prazo normal seriam 5 dias, até entendo as 24 horas dada ali, mas também isso foi cumprido, mostrou a boa-fé, né, da parte, e aí muito bem explicado aqui pelo doutor Adriano, é fácil verificar, e nós temos uma outra figurinha ali que jamais foi levada em consideração, acompanhando já outras decisões do ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, mas que também é do STF, que ele não pede, né, a assessoria aí do Ministério Público Eleitoral, né, essa peça não existe, esse fundamento não existe, e também repetindo já um padrão que muito me assusta, de você sempre ameaçar com o processo. Então, você está fazendo uma denúncia que é grave, numa verificação que não deu para ser correta ainda, isso não tem minimamente, não é decente afirmar isso. Eu vejo um ato antijurídico, eu vejo um ato do ministro, dá para afirmar isso, completamente antijurídico. Você não tem ali os elementos necessários que dê o que ele veio agora pela manhã afirmar na TV em rede nacional, né? Dizer que ele espera que todos vão votar em paz. Não, em paz nós vamos votar. O problema é que a sensação que temos é de que as eleições foram contaminadas por uma série de decisões que não fizeram o eleitor ter o que ele deveria ter como garantia, né? Que ser igualitário. Nós tivemos vários julgamentos, né, que a gente já apontou nos outros programas aqui, que eu considero bastante diferente. Eu vou sempre citar na questão de adjetivos, né, que não podia citar o adjetivo de ladrão e etc., ou ex-condenado para o Lula, mas foi permitido colocar o presidente Bolsonaro como genocida, e genocídio é um crime, né? Então, assim, não tem coerência, não tem como você explicar minimamente para as pessoas, por exemplo, que estão começando a fazer o direito, né? Que conceitos são esses? Adjetivo é sempre subjetivo, mas aqui a gente está falando os dois lados apontando um crime previsto. Foi pelo menos ali processado, o outro sequer houve ali um indiciamento, etc.
E essa repetição, que até gostaria de trazer para essa parte aqui o doutor Marcelo, para ele falar, porque eu vejo assim, muito absurda essa conduta repetida desses personagens, desses órgãos supremos, né, para falar dos 2 tribunais, de não chamar o Ministério Público, e quando chamar, desconsiderar, falar, não, vocês não valem, eu vou continuar aqui com a ação, você é o titular da ação, mas eu vou continuar. Nós temos aqui Ministério Público Eleitoral também, e nem sequer foi chamado para averiguar, né? Óbvio, você coloca uma notícia com essa gravidade, a justiça tem que ajudar, cooperar, é para isso que servem os órgãos de polícia formais. Então, assim, óbvio que todas as provas não seriam feitas pela campanha. A campanha deu o mínimo, deu indício, deu o que era necessário para dar a liminar, o fumus boniúria e o perigo da demora. E aí a gente tem uma conduta tirana de um juiz que ameaça, nega e fala que não, porque nas minhas eleições está tudo certo e quem são vocês para reclamar? Vou chamar o Marcelo, então, para participar, para justamente responder esse questionamento da Fabiana sobre a participação do Ministério Público, até porque, Marcelo, a gente já comentou também em outro programa que a gente pensa que, se está ocorrendo, qual que é a tua visão, se tem ocorrido uma crise institucional nesse aspecto, quer dizer, o Ministério Público está sendo desrespeitado ao longo dessas decisões, vamos dizer assim? O Ministério Público tem sido atropelado pelo ministro Alexandre de Moraes, e não só por ele, também por outros ministros do Supremo, que, na medida em que corroboram as decisões do Alexandre de Moraes no Supremo, e agora também nós estamos vendo esse fato se repetir no Tribunal Superior Eleitoral, né? Na verdade, no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes exerce as funções de promotor de justiça, de delegado de polícia, de tudo, né? Então, ele atropela o Ministério Público, por exemplo, quando ele se recusa a arquivar um inquérito, né? Que foi o que aconteceu no inquérito, lá atrás, no inquérito chamado Inquérito do Fim do Mundo, o inquérito das fake news, em que a Procuradora-Geral, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, né, pediu o arquivamento, e esse pedir é entre aspas, né? Por quê? Porque a jurisprudência do Supremo, de décadas, é no sentido de que, quando o pedido de arquivamento vem do Procurador-Geral, que é o chefe do Ministério Público, esse pedido é mera formalidade, porque, na verdade, o Ministério Público, através da sua chefia, está dizendo: não vamos oferecer denúncia com base nesse inquérito, não vamos promover a ação penal, não vamos processar ninguém, numa linguagem assim mais simples, para que, tenho certeza que tem leigos também nos assistindo, né? Então, o promotor, o chefe da promotoria, está dizendo: olha, aqui não tem prova nenhuma de crime nenhum e eu não vou processar ninguém. E essa função, a iniciativa de processar alguém, é do promotor, é do Ministério Público. Ele é o acusador. O juiz é o julgador. Então, quando vem do chefe da promotoria, procurar falar aqui nos termos menos técnicos possível, para que os leigos que estão nos ouvindo possam compreender. Quando vem do chefe da promotoria a decisão de não processar ninguém, de arquivar o inquérito, cabe ao juiz, no caso, cabe aos ministros do Supremo, arquivar, simplesmente arquivar. E esse entendimento foi consolidado pelo Supremo ao longo de décadas. Ele tem a ver com o artigo 28 do Código de Processo Penal, e diz que, se o promotor decide arquivar e o juiz discorda, tudo que o juiz pode fazer é mandar para o chefe do promotor, que é o procurador-geral. Então, quando já vem do procurador-geral a decisão de arquivar, não adianta o tribunal mandar para o procurador-geral de volta, né, para saber se o procurador-geral concorda com ele mesmo, né? Porque as pessoas costumam concordar com elas próprias. O procurador-geral já disse: isso é para arquivar. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes, quando a então Procuradora-Geral promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, ele simplesmente ignorou. Ele ignorou a manifestação do Ministério Público e, por iniciativa própria, deu prosseguimento ao inquérito. O inquérito que já foi instaurado por iniciativa do próprio Judiciário, o que é inconstitucional. E teve prosseguimento por iniciativa do próprio Judiciário contra a promoção de arquivamento do Ministério Público, o que é ilegal. Então, desde então, vem sido
sucessivamente ignorado o Ministério Público. A própria Subprocuradora-Geral da República, a doutora Lindora, já se manifestou nesse sentido. Tá? Num segundo inquérito, no inquérito dos atos antidemocráticos, o Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República, já era o doutor Aras, pediu o arquivamento. E aí não tinha como o ministro deixar de arquivar. Então, que artifício ele usou? Ele arquivou formalmente aquele inquérito e, por iniciativa própria, instaurou outro igualzinho, com o mesmo objeto. A grande modificação foi mudar o nome. Esse aqui, eu arquivo o inquérito dos atos antidemocráticos e instauro o inquérito para investigar as organizações antidemocráticas. Né? Ele substituiu o 6 pelo meia dúzia. E, mais uma vez, atropelou o Ministério Público. Essa decisão, né, eu até tem tanta coisa que a gente acaba não prestando atenção em tudo. E agora, ouvindo aqui o doutor Adriano, a doutora Fabiana, agora eu me dei conta, né? A vontade de não investigar do ministro Alexandre de Moraes é tão grande, né? Eu não sei se é falta de vontade de investigar, eu acho que é vontade de não investigar. É tão grande que ele simplesmente não ouviu o Ministério Público Eleitoral. E agora que eu me dei conta, é isso mesmo, ele mandou o negócio para o arquivo sem ouvir, julgou extinto, julgou inepta a inicial, sem sequer ouvir o Ministério Público. Então, é algo assim, muito que vem causando, e aqui eu falo como integrante da instituição, eu posso observar isso, e vem causando um mal-estar muito grande no Ministério Público brasileiro, né? No Ministério Público do Rio, no Ministério Público dos outros estados, no Ministério Público Federal. Essa postura do senhor Alexandre de Moraes vem causando um mal-estar muito grande. E muitos colegas têm cobrado das lideranças, né? Porque, infelizmente, algumas lideranças da instituição têm se mantido caladas, né? Não se sabe se por receio ou por qual motivo, né? Mas muitas lideranças do Ministério Público brasileiro, e eu estou falando de procuradores gerais de justiça, de estados, estou falando de presidentes de associações do Ministério Público, associações de classe, têm se mantido calados, né? E quando provocados, dizem, né? Eu verifiquei isso essa semana, no Rio de Janeiro, quando se pediu que a Associação do Ministério Público se posicionasse contra essas repetidas posições do ministro Alexandre de Moraes em detrimento das funções do Ministério Público. Né? E a resposta foi: não queremos nos manifestar porque estamos num momento delicado, isso é uma questão político-partidária. Ora, isso não é uma questão político-partidária, isso é uma questão institucional. E causa espécie esse tipo de omissão dessas lideranças, com todo respeito. E, Adriano, sobre esse caso especificamente, a gente tem agora esse ex-assessor, enfim, que foi exonerado. O que a gente pode falar com relação ao depoimento que ele deu para a Polícia Federal? Quer dizer, que peso no mundo ideal ou num processo normal, vamos dizer assim, processo que eu quero dizer de processo judicial mesmo, que peso que teria um depoimento desse tipo para a Polícia Federal? Olha, a Polícia Federal, o que o doutor Marcelo colocou aqui, me parece que há um método que se resolve na eleição. Se o presidente Bolsonaro perde, e dependendo de quem seja um procurador geral da República lá adiante, se tenta validar todos esses atos. Por isso fica se aguardando, é o que a gente chamaria de estoque de demanda. Você fica aguardando isso à espera de um momento adequado. Isso tem um método. É ilusão achar que não tem. Certo? E isso poderá ocorrer adiante. Então, essa eleição tem muita questão em jogo, do ponto de vista da nossa democracia, do ponto de vista do Estado de Direito, do ponto de vista do respeito à Constituição, do ponto de vista do devido processo legal e das garantias e direitos fundamentais. Nós estamos vivendo uma certa servidão voluntária quando admitimos a quebra do sistema, e quando o doutor Marcelo fala em lideranças, não é só as lideranças, por exemplo, do Ministério Público,
Nós vemos grupos como Prerrogativas, que não defendem prerrogativa coisa nenhuma, defendem a ideologia de esquerda e os seus interesses próprios, de suas bancas e pessoais, de chegar a algum cargo, alguma função em tribunal. E aí faz ideologia, não faz defesa do direito. Então, nós estamos vivendo, na verdade, um momento bastante grave de estar vendo sucumbir direitos e garantias fundamentais que são cláusula pétrea da Constituição, e vemos instituições sendo esvaziadas, como o Ministério Público. Nesse caso específico, lá do depoimento do servidor, a Polícia Federal vai poder apurar e vai encaminhar para o próprio Ministério Público, enfim, ou para a autoridade judicial, se encontrar ali elementos ou indícios. Mas o servidor já está num processo de ser desacreditado e se cria um processo de assédio, sendo que este mesmo servidor fazia parte da Comissão de Prevenção ao Assédio, nomeado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não sei se vocês observaram isso, mas esse servidor que foi à Polícia Federal e que suja com a história de que ele estaria praticando assédio moral, ele foi nomeado pelo ministro Barroso, pelo ministro Barroso, para fazer parte da Comissão de Prevenção ao Assédio. Então, e ocupando funções de confiança no Tribunal Superior Eleitoral, de modo que essas questões todas geram uma quebra de transparência, uma obscuridade que não faz bem num processo eleitoral dessa magnitude à Corte Eleitoral. Eu digo a vocês com a experiência de muitos anos no direito eleitoral. Eu nunca vi uma Corte Eleitoral, numa eleição, estar tão envolvida no processo e sendo tão questionada no processo eleitoral. Nunca vi uma situação dessa sem paralelo. Nós temos tido decisões de censura prévia. Curiosamente, nessas decisões, os votos contrários de defesa da Constituição, que foram minoritários, não vieram dos membros do Supremo Tribunal Federal no TSE, mais de um do STJ e 2 da Advocacia. Tivemos o voto da ministra Carmen Lúcia, a autora da célebre frase "cala a boca, já morreu", em 2 pronunciamentos em decisões diretas de inconstitucionalidade, a ministra Carmen Lúcia muito enfática no sentido de que a censura não é devida, não é cabível, isso é uma garantia constitucional. E, no entanto, no voto dela, ela abre a exceção no processo eleitoral da Constituição. Depois é esta mesma Corte que, às vésperas do segundo turno, baixa uma resolução se autoconcedendo poderes que não estão na lei. O poder regulamentar do Tribunal Superior Eleitoral é um poder regulamentar subespécie enorme, limitado pelo bloco de legalidade. O Tribunal Superior Eleitoral não pode conceder-se poderes que não estão previstos em lei, porque nenhum poder regulamentar pode ultrapassar a lei que este poder estaria regulamentando. Então, nós estamos assim diante de um regime, de um estado de exceção à Constituição, exceção à legislação, exceção às garantias e direitos fundamentais, porque não existe garantia maior numa democracia e numa eleição do que o direito de manifestação, de expressão. Diz o Etienne de la Boétie, no discurso da servidão voluntária, que o tirano priva toda a liberdade, não só de falar e de agir, mas até de pensar, né? E eles permanecem isolados e solitários em seus sonhos. Nós estamos vivendo esse processo eleitoral, que é um processo eleitoral que deturpa o sentido da democracia, né? Porque quando você silencia, quando você censura a Gazeta do Povo, eu vi, Rossana, você falando que houve uma tentativa de censura. Não, houve censura. A matéria sobre Daniel Ortega foi censurada, a verdade foi calada. Desordem informacional, ou seja, porque a verdade ela agride. A Jovem Pan
com jornalistas tirados do ar. E isso não escandaliza mídia militante, consórcio de mídia, que não vê que a erosão da democracia e da liberdade de expressão e da liberdade jornalística começa com, digamos assim, os adversários ideológicos para depois se sobrepor a toda a sociedade e a cada um de nós. Daqui a pouco, doutor Marcelo, para vir dar uma entrevista, nós temos que entrar, Fabiana, com HC preventivo. Porque vai que, né? Vai que nós digamos aqui algo que seja desordem informacional, né? Porque a verdade hoje é desordem informacional, depende do... Nós temos que tratar o eleitor como alguém, um infante, uma criança, ou alguém que não tem capacidade de discernir e tirar suas próprias conclusões. Então, eu tenho que impedir que os fatos cheguem. Por essa razão, assim, essa questão do servidor, a Polícia Federal, se tiver algum elemento e, eventualmente, provas, o que for, vai ter que endereçar a autoridade competente, mas os fatos, chegamos naquele fato. O administrador da eleição é o mesmo que julga. Quem demitiu é o mesmo que irá julgar. Então, é uma situação meio kafkiana. Como é kafkiana, por exemplo, aquela você ter acesso, tomar celulares, privar as pessoas da sua vida, das suas contas em redes sociais, em um inquérito baseado em emoji de WhatsApp, de conversas privadas. Como é absurdo uma juíza como Lidmila Grilo ter simplesmente sido banida das redes sociais sem que se saiba de onde, por quê e de que modo. Porque isso é uma morte também, é a morte da cidadania, é a morte da expressão. As pessoas estão sendo simplesmente, digamos assim, tendo as suas contas, o seu ser no mundo digital, o seu ser no mundo social, sem o devido processo legal, esse seu ser no mundo está sendo assassinado, está sendo destruído. E por quê? A gente está vivendo o processo kafkiano mesmo, e não é da boca para fora, a gente já vê as pessoas vivendo isso. Então, Marcelo, imagina o Ministério Público, um cidadão, sem que haja um acusador, ele, de repente, por medidas cautelares que nunca são levadas a julgamento, ser privado da sua liberdade, não só de locomoção, mas mesmo de existir na vida social. Você perde a sua identidade. Você sofre o processo de escondimento, de esvaziamento da sua existência. Então, a gente está vivendo um momento que é muito grave do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da democracia, e enquanto nós pudermos falar, para não exercer a servidão voluntária, eu me sinto no dever, inclusive, de enfatizar esses pontos. Eu vou pedir para o Marcelo comentar justamente a respeito desse depoimento para a Polícia Federal, que o Alexandre, se não me engano, né, esse servidor que foi exonerado do TSE, de que o TSE afirma em nota que as alegações dele à Polícia Federal são falsas e criminosas e que ele não apresentou provas do que ele alegou. Quer dizer, é natural isso também, Marcelo? Esclareça para a gente, por gentileza, um depoimento à polícia. O que a pessoa tem que levar para a polícia? Quer dizer, ele tem que provar de fato o que ele está alegando ou cabe à polícia investigar? Cabe à polícia investigar, né? Você não pode dispensar de antemão uma informação trazida por uma testemunha dizendo que ela não levou prova, né? Você imagina eu indo numa delegacia de polícia, né? E dizendo o seguinte: olha, aqui eu vim comunicar que eu passei pela portaria do meu prédio e vi o meu porteiro sendo espancado pelo morador do 302. Aí a polícia olha para mim e diz assim: o senhor tem provas? Eu falei: não, eu estou aqui relatando o fato, né? Estou prestando o meu depoimento. Ah, não, se o senhor não tem provas, né? O senhor não filmou, o senhor não fotografou, o senhor não trouxe aqui uma perícia do seu porteiro agredido. Então, não, mas eu estou aqui na polícia porque o trabalho da polícia é investigar, né? Investigar significa colher provas, né? Eu venho trazer a notícia do crime, eu venho trazer a informação, eu venho trazer o meu depoimento. Agora, o aprofundamento das investigações cabe à polícia. E nós estamos diante de um juiz, de um ministro, que diz: não quero que as investigações sejam aprofundadas, tá? Pelo contrário, já de antemão estou taxando essa testemunha de mentiroso, tá? Já estou acenando com a possibilidade dele ser preso, tá? De responder a processo criminal. Estou fazendo isso sem qualquer aprofundamento das investigações. Tá? É uma coisa impressionante.
a mesma falta de vontade de investigar, de apurar os fatos, ou, como eu disse antes, a vontade de não investigar, é inversamente proporcional ao interesse em investigar um grupo de empresários por uma conversa de botequim online. Se não me falha a memória, vocês me corrijam se eu estiver errado, até conta bancária bloqueada teve. Não é isso? Isso. Até conta bancária bloqueada. Eu fico me perguntando, em termos de cautelaridade, né, qual é o sentido de você, para investigar uma conversa de WhatsApp, bloquear conta bancária. Não vejo nem correlação entre uma coisa e outra. Está sendo usada essa cautelar como instrumento de quê? Na investigação de uma conversa. Então, é o fim do direito, né? O que eu poderia resumir é isso, né? Nós estamos vivendo uma situação que não tem como não nos fazer lembrar do que falou Rui Barbosa, né? A pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque contra ela não existe a quem recorrer. E o meu medo, Rossana, é que em alguns brasileiros essa sensação de que não há a quem recorrer leve um ou outro a algum gesto tresloucado, que a gente não quer que aconteça de jeito nenhum. Que a gente viu acontecer, já um exemplo disso, pelo menos é assim que eu interpreto, nesse último final de semana. Diante da sensação de impotência que qualquer brasileiro tem, e no caso do Roberto Jefferson, é uma pessoa que não só está testemunhando isso, mas está vivendo isso na pele, está respondendo a um processo kafkiano, instaurado por um tribunal que não tem competência, porque o o Roberto Jefferson não é mais deputado federal, não tem foro por prerrogativa de função. A situação é tão assombrosa, nesse caso do Roberto Jefferson, né? Isso foi uma informação que eu recebi no mesmo dia do fato, enquanto eu comentava o caso na televisão, tem uma decisão declinatória de competência do Supremo Tribunal Federal, de 22 ou 27 de junho, por 9-2, no processo do Roberto Jefferson, o Supremo disse: não somos competentes, não somos mais competentes. A meu ver, nunca foram, mas não é nem essa a questão, mas porque já tem uma decisão de 9-2, dizendo: devem ser remetidos os autos para a Justiça Federal de Primeira Instância de Brasília. E aí vem uma petição da defesa do Roberto Jefferson dizendo: ministro Alexandre de Moraes, por favor, cumpra a sua própria decisão, manda o processo para a Justiça Federal de Brasília. Vem uma petição de 12 de setembro da Procuradoria-Geral da República dizendo: ministro, manda o processo para o juiz de Brasília. O senhor já decidiu, o senhor e mais 8 colegas, 9-2, que o processo não é mais de vocês. Ignorada. 21 de setembro, mais uma petição do MP Federal, da Procuradoria-Geral da República, no mesmo sentido. Ignorada. E aí, quando chega em outubro, esse ministro decreta a prisão de um réu num processo que não é mais dele. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele segurou os autos, ninguém sabia para quê, e agora descobrimos para quê. Eu vou segurar isso, porque se acontecer alguma coisa, eu mando prender. Mas não pode mandar prender, porque o senhor mesmo já decidiu que o Supremo não é mais competente. Não pode prender, não pode soltar, não pode decretar coisa nenhuma. Hoje, quem pode fazer isso é um juiz de primeira instância da Justiça Federal de Brasília, a cujas mãos o processo sequer chegou. Quer dizer, o Supremo não está cumprindo mais nem as suas próprias decisões. Quando interessa, o Supremo descumpre suas próprias decisões. Eu não sei mais o que dizer. Qual vai ser a reação a isso? Eu acho que só o tempo dirá. É mais um exemplo, né, Fabiana, de tudo que a gente conversa toda semana, né? Como o doutor Marcelo já disse, atropelamento do direito, né? A gente vê mais um exemplo de um processo que
não é respeitado como deveria ter sido, né? É impressionante, Rosana. E eu temo mesmo que o doutor Marcelo, eu temo pelo caos social, né? Porque quando a gente não tem a lei, a gente tem o quê? Anarquia. E quem é que lucra com isso? Nós estamos até roucos de falar que tem que ser cumprido o que determina a lei. O papel do Ministério Público tem que ser respeitado. O direito dos advogados, né, as prerrogativas dos advogados tem que ser respeitado. Quando eu falo tem, não é favor, é dever. Né? Sem isso, não há justiça. A justiça é composta por diversos personagens diferentes. E realmente, eu também tenho a mesma opinião. O que aconteceu no domingo foi um desses momentos em que você não tem como cobrar a razão de quem está sendo colocado por muito tempo já, inclusive, numa situação jurídica que você não tem quem socorrer. Né? Eu acompanhei algumas partes da defesa lá atrás. Esse caso foi denunciado até a Corte Internacional. Então, a gente não tem mais, realmente. A gente sabe que a Corte Internacional tem uma competência, né? Talvez possa fazer alguma coisa, mas eu entendo, porque é um pedido de socorro, e não é do Roberto Jefferson. São de todos esses que estão, como era na época da ditadura. Você tem ali prisão cautelar, medida cautelar. Veja, Luciano Hang, um homem que tudo indica, né? Pegar o passado dele, não há o que se duvidar dele, ainda censurado nas redes sociais. Por que ele não pode falar? Não era em relação ao 7 de setembro? Meu Deus do céu, já se passou muito tempo. Né? Então, o que a gente vê, e teve isso no outro ano também, que era em relação àqueles caminhoneiros, também foi o 7 de setembro, e nada aconteceu contra o Supremo, porque essas pessoas, a sorte é que são pessoas boas, eu digo brasileiro de uma forma geral, né? Não tem essa intenção. E uma coisa assim que para mim é muito triste é que esse mesmo eleitor que é tutelado, que não pode ouvir mentira, que não pode isso, vamos protegê-lo, é o mesmo eleitor que é um cidadão que pode matar, que pode exercer todos os atos de cidadania. E você não tem esse controle absurdo, né, jurisdicional, acompanhar muito de perto, vamos monitorar seu pensamento, como foi estipulado aquela resolução que também, ao meu ver, é absurda, do TSE, né? Que ele resolve ele mesmo colocar uma regrazinha lá de derrubar quem ele acha que tem que derrubar. E ainda estipulando uma multa absurda para as empresas que prestam serviço de rede social. Então, o que a gente vê eu não sei realmente, como diz o doutor Marcelo, o doutor Adriano, a doutora Tamé, que esteve aqui, o Williano, todos os juristas que a gente conversa, e isso é preciso ser dito. A comunidade jurídica não está vendo isso com bons olhos, estão reagindo na medida do possível. Não achem que isso são mares tranquilos, isso é um grande problema, porque não tem mais como defender esse tipo de decisão. E eu sinto muito aqueles que ainda se colocam no papel de defender o indefensável. Tá? Ou é por algum motivo aí, até entendo, às vezes, profissional, mas se a gente luta pelo direito, se a gente luta por essa paz social aí, a gente tem que lutar pelo direito em si. E pessoas que estão exercendo muito mais do que fatos, né? Porque a gente não tem só decisões, a gente tem um complô, né? Um conluio com mídia, etc., para tentar calar a voz até, como foi citada também a doutora Ludmila, é um absurdo total, né? Tirar o curso que ela faz, é alguém que presta serviço à sociedade, que estudou, que não é um criminoso e está sendo tratado como se criminoso fosse, enquanto criminosos estão até concorrendo ao pleito eleitoral, não é mesmo? O crime dela é criticar o Supremo, né? O crime dela foi criticar o Supremo como jurista, como professora, o que é crime que eu cometo semanalmente na faculdade também. Por isso eu fiz questão de citar o nome dela, porque me parece um símbolo de uma época... Sem dúvida. Sem dúvida. As pessoas têm suprimido seus direitos sem devido processo legal. Eu posso citar o caso do Alan dos Santos, que é um outro exemplo. Eu posso discordar de certas formas de agir, de certas condutas, de certos excessos verbais que são feitos, mas isso é crime de opinião. O crime de opinião não gera, a não ser em ditaduras, esse tipo de perseguição, de supressão da vida digital, de supressão da vida pessoal. E são cautelares, né, doutor Adriano? São cautelares que não têm mais fim. Não tem mais fim, como a Fabiana falou. Ad eternum. Isso aqui espanta. Veja bem,
O grande aspecto desse inquérito, que não é inquérito, é um processo em que se misturam numa só pessoa a figura do investigador, do acusador, da vítima e do juiz. A grande questão é esse, quando você citou Rui Barbosa, doutor Marcelo, é isso. Essa é a pior tirania, por quê? Porque você não tem a quem recorrer. Veja, ele pede a si próprio, ou usa um policial que ele convocou para pedir, e aí ele toma medidas, e essas medidas são ad eterno. Ele pode, então, com isso, simplesmente de uma canetada, mudar toda a vida das pessoas. E não tem depois a quem recorrer. E você não pode fazer o recorrer da decisão, porque mesmo nessa situação anômala, há aquela tese de que de uma decisão desse tipo não cabe recurso, revisão pelo Supremo. Então, isso é um poder ilimitado. Não existe poder ilimitado num Estado democrático de direito, num Estado constitucional, mas nós temos um poder ilimitado. E isso é gravíssimo. Todos nós estamos submetidos, então, a uma situação de anormalidade institucional, cujo nome é Estado de exceção. Nós vivemos um estado de exceção às normas constitucionais. E quem promove esse estado de exceção? O Supremo Tribunal Federal, através de um dos seus membros ou do próprio colegiado que assim endossa. E no ambiente, eu vi, por exemplo, para assim, só realçar isso, Fabiana, Marcelo e Rossana, a frase do ministro Lewandowski, quando daquela resolução ditatorial do TSE, que dá direito a derrubar link sem qualquer processo, sem nada, o ministro Lewandowski diz: para tempos difíceis ou desafiadores, medidas difíceis ou desafiadores. Então, é como se ele dissesse ali, ora, se eu estou diante de uma situação com a qual eu discordo ideologicamente ou o que for, é um tempo difícil, eu vou então poder tomar medidas de exceção à Constituição, porque exige medidas difíceis. É mais ou menos a frase de Jarbas Passarinho no AI-5. Mutatis mutandis é como se dissesse, bom, as favas com os escrúpulos, não é? Vamos passar por cima, né? É isso que a gente tem visto, esse tipo de visão que é exatamente contra a qual existe o direito, né? O direito existe para que os fins não justifiquem os meios, como, aliás, já disse o ministro Marco Aurélio Mello. A gente vai se encaminhar. É um caso, eu preciso dizer, eu não ia perder a oportunidade. Ministro censurado, que estava na decisão, né, e que foi censurado. Quer dizer, é um negócio impressionante. Né? Censurado por dizer o quê? O que Fux disse, o que todos disseram. Nós estamos diante de alguém que não foi inocentado, porque não houve julgamento de mérito. É o básico no direito. A gente vai se encaminhando aí para o fim do programa, e até para dar um tempinho para os nossos convidados pensarem nas considerações finais ou quiserem dizer alguma coisa que não foi dita durante o programa. Agora, eu quero fazer um convite para você que está acompanhando a gente até aqui. No domingo, dia 30, a equipe da Gazeta do Povo vai fazer um programa ao vivo para analisar o resultado da votação. A gente vai ter colunistas da casa, como o Paulo Pozonoff e a Cristina Grêmio, e alguns convidados surpresa para você. E uma coisa eu posso garantir: todos defendem a liberdade. O Paulo e a Cristina têm mais informações sobre a live, vamos conferir. Olá, eu tenho um convite imperdível para você. No domingo, dia 30, eu e a equipe do jornal Gazeta do Povo vamos fazer um programa ao vivo para analisar o resultado das eleições. Vou estar na companhia do também colunista da Gazeta, Paulo Pozonoff. Fala aí, Paulo. Oi, Cristina. É isso aí. A gente vai ficar atento a tudo o que acontecer no domingo. Nós vamos contar com a presença de muita, mas muita gente boa mesmo, comentando de todas as partes do Brasil. E você que está aí nos vendo, pode ter certeza de que o domingo será um dia histórico, para o bem ou para o mal. Esperamos você conosco, então, neste domingo, a partir de 18h30, no canal da Gazeta do Povo no YouTube. Sem censura e com muita honestidade. Um programa imperdível. E se você ainda não assina a Gazeta, fica meu convite desde já. Por apenas 99 centavos por mês, nos primeiros 2 meses, você experimenta o melhor jornal do Brasil.
e ainda apoia um projeto que não se cala diante dos ataques à liberdade no Brasil. A gente se vê no domingo. Para acompanhar o programa, basta ficar ligado aqui no canal da Gazeta do Povo no YouTube. E para nos apoiar nesse momento decisivo em que as liberdades estão em xeque, eu repito, pelo link da descrição do vídeo, você acompanha a reta final das eleições por apenas 99 centavos por mês nos primeiros 2 meses. Vou passar então para os nossos convidados para a nossa rodada final aí de comentários, começando então com o Dr. Marcelo. Eu pedi para começar essa rodada final porque eu vou ter que me ausentar um pouquinho antes. Então, eu queria agradecer o convite, manifestar a minha satisfação por participar desse debate de tão alto nível e dizer que a gente tem que fazer isso mesmo, sabe? A gente tem que denunciar esse tipo de situação. Nós estamos vivendo uma situação de exceção, nós estamos vivendo um momento em que eu nunca tinha visto isso, uma ministra do Supremo reconhece no seu voto que ela está proferindo uma decisão inconstitucional. É a primeira vez que eu vejo isso, inconstitucionalidade confessada. É inconstitucional, mas eu vou decidir assim mesmo, porque, afinal, é só até as eleições. Então, não se suspende a Constituição em função de eleições, não se suspendem as garantias constitucionais e os direitos individuais, porque existe, ocupando o Palácio do Planalto, um presidente do qual eu, ministro do Supremo, não gosto. Eu, ministro do Supremo, entendo na minha percepção pessoal que é uma ameaça à democracia. Não importa, a Constituição tem que prevalecer. O Estado de Direito tem que prevalecer. O agente público não pode usar o seu poder para suspender a Constituição em razão de um fim que ele, na sua visão política, considera nobre. Ainda que fosse nobre, não justificaria. Os fins não justificam os meios. Vamos fazer aqui a defesa do direito, porque a opção é a barbárie. Discute aqui assuntos que são recorrentes, que preocupam, e se tem uma boa notícia, como o Marcelo mesmo falou, a eleição está aí, a gente espera que pelo menos depois, então, das eleições, as coisas voltem ao normal. Perfeito, eu só gostaria até de fazer um alerta nesse sentido, que ontem o presidente da República, depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele veio fazer uma coletiva, e eu vi muitas pessoas desejando que o tom subisse, e eu gostaria até de fazer esse pedido para que isso não ocorra. Prestem atenção, a gente tem o direito, somos nós que gostamos do direito e da legalidade. O caos só interessa a esses que estão pregando o caos, e nós temos muito a perder. Existe um Estado paralelo atuando no Brasil, estou falando aqui de crime organizado, e cidadãos de bem, desarmados, não têm a mínima chance. Então, não existe força, não existe bala de prata. O que nós temos é o povo unido e sabedor de seus direitos, e sabedor, sim, que nós vamos sempre exigir as coisas diante da lei, porque a lei acaba nos protegendo dessas tiranias. O que a gente denuncia hoje é para que isso tome tal indignação na sociedade e não se repita. E repetindo, a gente vai falar até ficarmos roucos ou sermos calados, como acabou sendo a nossa colega até, a juíza Ludmila Grillo. Então, assim, nós já somos uma corrente de bem solidária. E peço a todos aí que se inscrevam aqui no canal da Gazeta do Povo, façam a sua assinatura e nos acompanhem também. Eu vou participar, Rosana, nessa das eleições, aí, os comentários, e espero que nós tenhamos boas notícias e que seja um começo, um recomeço novamente, né, um respiro para a nossa democracia. A gente sempre termina na esperança de dias melhores, porque somos pessoas de bem e acreditamos, né, no que existe de bom, e o mal é minoria, tá, gente? Aqui eles fazem muito barulho. Fabiana já dando spoiler da live de domingo, né, que vai participar também. Adriana, obrigada pela sua participação. E como o Marcelo disse, a gente sempre reforça aqui no programa, o debate é essencial para que a gente possa continuar acreditando. Rosana, eu queria agradecer muito a participação com vocês, dizer que nós todos aqui cremos na democracia.
Mas é preciso falar em que democracia? Porque hoje tem muitos que estão falando em nome da democracia, solapando a democracia. Nós cremos nas instituições, nós cremos na Constituição, nós cremos que todo o bloco de garantias e direitos fundamentais são essenciais para que nós possamos exercer a soberania popular, para que nós possamos, então, sermos seres livres, pensantes, possamos nos manifestar politicamente, ainda que, e ouvir, e ser também, exercer a tolerância de ouvir os que pensam diferentes. Quando a gente quer silenciar, quando a gente quer calar, quando a gente quer criar uma bula do que pode e não pode ser dito, e ainda mais quando essa bula é discriminada pelo próprio Poder Judiciário, nós estamos solapando a democracia. Nós estamos destruindo erodindo valores constitucionais que são fundamentais. E a liberdade de expressão, sem ela, não tem exercício de cidadania, não tem exercício de soberania popular, portanto, não tem democracia. E nós estamos vivendo um momento de ataque consistente, metódico, deliberado à liberdade de expressão. Em nome da verdade, que eles não creem, porque nem metafísicos são. Em nome da verdade, em nome da democracia, em nome de você, eleitor e indivíduo, estão silenciando, estão calando, estão podando, estão evitando que os fatos, que são de todos conhecidos, possam ser tratados e sobre eles falado. Por essa razão, crendo na democracia, Fabiana, Marcelo, Rossana, é um prazer estar aqui e dizer que é fundamental que nós falemos, e nós, sobre tudo que temos, no exercício do direito, a nossa atividade, seja no Ministério Público, na advocacia, no Judiciário, enfim, em qualquer das suas áreas, nós temos o dever de dizer, nunca antes na história desse país, para lembrar a frase de um candidato, a Constituição está sendo tão dilapidada e violada pelo próprio guardião que dela deveria cuidar. Gente, agradeço mais uma vez a participação de todos, então, e convido quem está nos assistindo que volte a assistir na semana que vem, quinta-feira, 8 horas da noite, Fora dos Autos está de volta. Tchau!